coração pulsante da savana africana, onde a vida selvagem reina suprema, uma lenda se desdobra, narrando a ascensão e queda de uma coalizão sem precedentes, a Coalizão Morro. 6 leões, irmãos de sangue, cuja história de conquista, poder e tragédia ecoa através das vastas terras da reserva de Sabi Sand. Um território que presenciou a força bruta e o domínio implacável desses reis da selva. Hoje, no Ordinário Selvagem, iremos tentar decifrar o mistério que envolve esses monarcas felinos. Então, clica no like, se inscreva nesse canal e vamos nessa! Na intocada reserva de Sabi Sand, 6 jovens leões, aproximadamente com 3 anos de idade, uniram-se sob um único propósito: conquistar. Batizados como Coalizão Morro, esses irmãos partilharam não apenas uma linhagem genética, mas um apetite insaciável pela dominação. Sua coalizão, desde o início, prometia ser diferente de tudo que a África já tinha vivido. A primeira dessas inúmeras conquistas teve lugar no norte, onde reinava um bando de leões conhecido por sua ferocidade. Os Morros, cientes do desafio que os aguardava, prepararam-se meticulosamente. Na calada da noite, eles avançaram como sombras entre a vegetação rasteira, a formação de 6 membros intacta e pronta para o embate. Seria a primeira luta que os 6 leões fariam juntos, e a selva estava ansiosa para ver como eles se sairiam em combate. O confronto foi épico. Os Morros, utilizando de sua força bruta e táticas de combate coordenadas, lançaram-se sobre os defensores do Bando do Norte, que eram uma coalizão de 3 leões com idade aproximada aos dos Morros. Os rugidos de desafio e o estrondo das patas sobre a terra seca marcaram o início de uma batalha que decidiria o destino de ambos os bandos. Após quase 4 horas de luta implacável, quando o sol começava a atingir o céu de laranja, o Bando do Norte recuou derrotado. Eles sucumbiram aos ferimentos ainda naquele dia. Os Morros eram inexperientes, mas aquela batalha já havia servido ao propósito de fazê-los perceberem o seu real potencial. Agora, eles haviam conquistado seu primeiro território, solidificando a sua reputação como uma força a ser reconhecida. A partir daí, eles não pararam mais, e cada nova batalha que se envolviam era ainda mais sangrenta e implacável que a anterior. Seu território foi se estendendo até o sul da reserva, onde eles estabeleceriam seu novo domínio. Havia um bando formado por 4 leões experientes. A coalizão Morro precisou lutar por 2 dias seguidos até conseguirem destroná-los. Mas esse não seria o desafio mais alto naquelas terras. Os leões derrotados possuíam um verdadeiro harém de leoas, que tinham acabado de ver seus reis serem abatidos e seus filhotes irem pelo mesmo caminho. As leoas somavam 12 e se juntaram para resistir aos seus novos reis. Elas eram robustas e igualmente experientes em caça e luta. Os irmãos, percebendo que não podiam desperdiçar aquela genética incrível para seus descendentes, agiram com paciência e optaram por não derramarem mais sangue, ao menos não ali. Traçaram uma abordagem mais diplomática. Por dias, eles rondaram o território das leoas, demonstrando sua força, se exibindo para elas e até caçando para presenteá-las com carne fresca. Gradualmente, as barreiras de confiança foram se desfazendo e uma aliança foi forjada. As leoas se dobraram e reverenciaram seus novos reis. Esse momento não apenas aumentou o território sob o controle dos Morros, mas também reforçou a inteligência daqueles leões, garantindo a continuidade do seu legado com uma genética nunca antes vista. A coalizão Morro foi feroz, mas também destemida. Eles escreveram uma jornada de conquista sem precedente. Abateram mais de 100 adversários, reivindicando um território de cerca de 670 quilômetros quadrados e garantiram a sobrevivência de cerca de 30 filhotes até a idade adulta.
Para administrar tantas terras e leoas, eles se dividiam em duplas para patrulhar os bandos conquistados, reservando sua formação original de 6 para derrubar novos reinos e desafiar o destino. Esses magníficos caçadores não eram apenas guerreiros, eram estrategistas, partilhando a caça e o poder com suas companheiras, garantindo assim a prosperidade e a continuidade de sua linhagem. Entretanto, o destino, sempre complexo, reservava para os Morros uma série de provações. O primeiro golpe veio com a morte inesperada do mais jovem, vítima de uma infecção após uma caçada. Os leões gostavam de caçar. Para eles, isso não era uma tarefa apenas de suas rainhas, mas também uma forma de exercitar os seus músculos e habilidades. Durante uma caçada mal sucedida no meio de uma manada poderosa de búfalos, o mais jovem dos Morros foi atacado repentinamente. O leão estava concentrado em seu alvo quando outro búfalo veio pela lateral, o acertando com o chifre em seu abdômen. Ferido, ele se retirou, mas foi tomado por uma letal infecção que ceifou sua vida em menos de uma semana. A coalizão, abalada, enfrentou a perda, mas não tinha ideia de que essa seria apenas a primeira de muitas adversidades. Com o tempo, o peso da idade começou a cobrar o seu tributo. Os Morros, um a um, sucumbiram, alguns nas garras de adversários mais jovens, outros pelo simples cansaço que a velhice impunha. Durante uma patrulha, um dos irmãos estava sozinho próximo ao rio e foi surpreendido por outro leão nômade, mais jovem, que estava no ápice de sua forma física e o espreitava há algum tempo. A luta foi rápida e decisiva, e às margens daquele rio, mais um dos Morros fechava seus olhos para sempre. Os 4 sobreviventes se uniram, pois sabiam que precisavam ficar juntos caso quisessem sobreviver um pouco mais. Porém, a velhice é cruel para os leões, e uma coalizão de 3 leões invadiu o território dos 4 anciões Morros, e foi dado o start da última batalha dessa coalizão. Eles abateram um de seus adversários enquanto os outros 2 fugiram, mas um dos Morros também estava no chão. Os outros 3 estavam muito feridos, e 2 deles não resistiram aos ferimentos. Sozinho, idoso e ferido, o último dos Morros sabia que não conseguiria patrulhar tantas terras e nem cuidar de tantas leoas. Por isso, ele se isolou, se abstendo de qualquer alimento e permitindo que o seu corpo se desligasse pouco a pouco, até fechar seus olhos para abri-los em outro local, longe do plano físico. Mas o que permanece dos Morros? Quais evidências que esses leões realmente conseguiram estabelecer uma história tão incrível? Nas páginas de fóruns americanos e sul-africanos, debate-se a veracidade de sua existência. Alguns afirmam que os Morros nunca passaram de uma lenda inspirada nos lendários Mapogos, enquanto outros sustentam que a coalizão foi real, tão palpável quanto as pegadas deixadas nas terras que um dia dominaram. A falta de datação dos acontecimentos, juntamente com controvérsias sobre a narrativa, reforçam o verdadeiro mistério da coalizão Morro. Ela realmente existiu ou não? Independentemente da realidade, a história dos Morros nos faz lembrar inúmeras outras registradas e documentadas que se eternizaram como uma onda indomável da força bruta e tangível da natureza selvagem. Ela nos lembra que na imprevisível dança do ciclo da vida na savana africana, os verdadeiros reis nunca são esquecidos. E assim, enquanto a vida na savana continua com seu fluxo intenso, a lenda dos Morros permanece, sussurrando os ventos uma história de poder, perda e a eterna luta pela sobrevivência. Se você sabe alguma informação sobre os Morros, comente aqui e registre para que juntos possamos expandir o nosso conhecimento. Deixe seu like, se inscreva nesse canal e aproveita para maratonar todo o nosso conteúdo. Obrigado por assistir, fui!